Lucas capítulo 5, no versículo 4. Eu não vou ler todo o texto porque acredito que faz um domingo ou 2 domingos que nós falamos sobre esse texto, mas hoje eu quero ir um pouquinho mais fundo, falando acerca de algo mais profundo. Nos últimos dias, principalmente nas últimas 3 semanas, eu tenho orado muito por este texto especial, especialmente por este versículo. Eu tenho nos meus devocionais de manhã e também à noite, quando nós oramos, eu tenho mencionado esse texto todo o tempo, todo momento, e falado com Deus sobre a profundidade desse versículo versículo 4 do capítulo 5, e eu tenho falado ele em oração todo o tempo, e falado: Senhor, eu quero ir ainda mais fundo. Eu quero ir a lugares que eu ainda não fui, eu quero chegar em lugares que eu ainda não conheço, que são desconhecidos, que são mistérios para mim. E tenho falado muito desse texto comigo, e não apenas para mim, mas tenho falado sobre a minha casa e sobre a igreja. Eu tenho clamado a Deus para que Deus nos leve a um tempo onde nós vamos poder nos aprofundar com mais intensidade em algumas coisas. Eu tenho orado, principalmente nas últimas 3 semanas, muito por esse texto. E coincidência ou não, talvez pelo fato de orar muito por isso, principalmente antes de dormir, essa semana eu sonhei com esse texto, ao qual Deus me falou claramente algumas coisas sobre esse versículo. Então, durante a semana eu estava sempre pensando alguma coisa, o que Deus iria me dirigir, e quando eu sonhei com esse versículo, eu despertei de manhã, e na mesma hora, no mesmo momento, o versículo estava no meu coração, e eu falei: eu vou falar sobre isso no domingo, porque é isso que Deus quer falar comigo. Versículo 4 diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Até aqui. O contexto, nós lemos alguns dias atrás, não é difícil você compreender e saber, porque é o contexto daquela passagem onde Jesus Cristo convida Pedro e os seus discípulos. Passaram um dia de frustração, de desânimo, porque trabalharam a noite toda e nada pegaram. Estavam frustrados e desanimados, portanto iriam voltar para casa sem nenhum peixe. Ao que Jesus entra no barco de Pedro, pede que ele se afaste um pouco da praia. Aqui nós temos 2 conotações importantes. No primeiro momento, Jesus pede que Pedro se afaste da praia um pouquinho mais adentro, e ali Jesus continua ensinando, pregando, até que termina o seu sermão. E então ele fala para Pedro: agora nós vamos lugares mais fundos, mais profundos, para lugares mais fundos. E quando chega naquele lugar, Jesus dá uma outra palavra para Pedro, era que então ele deveria lançar a rede. Que eu quero que você note aqui, que aqui há um mover gradativo da palavra de Jesus, dentro desse texto aqui. E eu quero destacar algumas coisas aqui que parecem ser ocultas aos nossos olhos. No entanto, há uma profundidade muito grande acerca desse versículo. Isso eu quero levar você a compreender, entender o que é que Deus falou comigo, o que é que Deus quer falar com você, o porquê que essa noite eu selecionei esse texto como sendo uma direção de Deus para a tua vida, para a igreja. Essa semana, conversando com um casal que não faz parte dessa igreja aqui, e em algum lugar aqui, eu estava conversando com esse casal, e ele estava falando: pastor, voltou o culto, como é que está? Eu falei: voltamos já há algum tempo. E eu falei: e você, já voltou para o culto? Está planejando ir para o culto? Como é que está? E ao que ele respondeu assim, pastor, sabe que a gente está pensando muito, e nós estamos chegando à seguinte conclusão, de que eu acho que nós não vamos mais voltar para a igreja. Eu falei: é mesmo? E por quê? Ele falou: pastor, nós acostumamos a assistir o culto em casa, está tão gostoso, está tão confortável, é tão bom ficar em casa assistindo o culto, que nós tomamos a decisão que acho que nós não vamos mais voltar para a igreja, a partir de agora vamos sempre ficar em casa assistindo o culto. Naquele momento, naquela hora, o Espírito Santo falou para mim: eis aí o grande perigo de todo aquele cristão: acomodar-se. E eu sempre falei aqui durante esses mais de 6 meses, já que nós estamos aqui, de que esse tempo de pandemia iria revelar muitas coisas, mas principalmente iria fazer isso no coração de algumas pessoas, iria acomodá-los. Eu fiquei muito impactado porque na semana passada morreu uma pessoa em Curitiba, embora não fosse uma pessoa conhecida. Ela tem uma longa história na Igreja Batista Shalom, em Curitiba, do amigo do Odilon Shalom, do Odilon, pastor Odilon. Uma igreja grande que eu conheci já há bastante tempo, quando eu estudava em Curitiba. E no início da pandemia, foi cancelado também os cultos aqui, depois retornou gradativamente, devagar. E um senhor veio na igreja com mais de 70 anos, era um dos fundadores da Igreja Shalom de Curitiba.
já com uma idade mais avançada, um dos pioneiros da igreja, trabalhou muito naquele trabalho, principalmente corpo a corpo com o pastor Odilon. Naquele dia, quando ele veio na igreja, a idade dele não era conveniente que ele viesse ao culto. Então o Odilon falou para ele: irmão, não é bom que você ficasse, seria bom que você ficasse em casa? Não é muito perigoso que você venha ao culto nesse momento? E aquele irmão então olhou para o pastor Odilon com todo respeito, com todo carinho, e falou: pastor, com todo respeito, o perigo está em ficar em casa e não vir ao culto. O grande perigo não está em vir ao culto, está em ficar em casa. E talvez mais do que nunca essa palavra que essa pessoa falou está fazendo sentido ao tempo de hoje. Há uma semana atrás ele partiu, acabou morrendo, acabou falecendo. Não foi pela Covid, mas estava fazendo a refeição com a sua família, quando em determinado momento ele teve um AVC, e ele acabou morrendo ali naquele lugar. E essa palavra foi a palavra que o pastor Odilon usou para comunicar e para falar do exemplo daquele irmão, não apenas no trabalho que ele desenvolveu na igreja Shalom, mas daquela palavra que ficou gravada no coração dele, quando ele disse que o grande perigo não era vir ao culto, mas era ficar em casa, enquanto houvesse culto, enquanto estivesse acontecendo o culto. Não estou com isso falando que as pessoas que estão em casa devem vir ao culto. Não estou, momento algum estou falando isso. Estou falando daquelas pessoas que estão usando isso como uma bengala, como um objeto para se apoiar em algumas coisas, para falar: não, é muito perigoso ir ao culto. No entanto, elas estão no shopping, elas estão na praça, elas estão nos supermercados, nas farmácias, elas estão em todos os lugares. E no entanto, elas acham que esse lugar é um lugar perigoso. E nesse ponto eu preciso discordar. Então não quero com isso falar que ninguém deve vir ou quebrar a sua quarentena se estivesse cuidando em casa. Estou falando apenas do cuidado e daquilo que eu estou vendo, como esse casal que mencionou que está sendo gostoso. E eu quero dizer que é gostoso assistir em casa. Você estende o sofá, ele é grande, você coloca as pernas em cima, pega uma pipoca e você assiste o culto. Você não presta o culto, você assiste muitas vezes o culto. Você apenas participa, é um culto de corpo presente. Mas não é um culto como estar presente num lugar como esse. Então nós corremos um grande risco. E assim como nessa palavra, eu quero dizer para você que ela tem um significado mais profundo do que apenas Jesus ter convidado Pedro para ir pescar, do que apenas ter falado para Pedro: Pedro, vamos ao fundo, e ali quando você chegar no lugar fundo, você jogue a tua rede. Eu quero que você entenda o seguinte: a Bíblia menciona algumas coisas na palavra, com alguns adjetivos, com alguns verbos, com algumas palavras, que o significado disso é muito mais amplo do que apenas significando alguma coisa temporária, algum evento que está acontecendo de forma ocasional naquele momento. A Bíblia usa alguns termos, como por exemplo, ir mais fundo, subir, como por exemplo, não deixar o fogo apagar. A Bíblia usa termos como por exemplo, a noiva, ou quando ela fala, por exemplo, no incenso, alguns termos que a Bíblia usa como não deixar o fogo se apagar. Descer, ir mais alto. Alguns termos que a Bíblia usa, que não são apenas termos que ela está se usando para se referir às coisas locais, algum evento cotidiano, algum evento que acontece isolado naquele instante, mas há algo muito mais profundo quando ela quer mencionar. Então quando Jesus está falando assim com Pedro sobre ir mais fundo, não era porque os peixes, como eu disse aquele dia, que os peixes naquele momento, naquela hora do dia, naquele instante, eles estavam numa profundidade maior, e por isso eles deveriam ir mais fundo para pegar os peixes. Jesus não precisava levar Pedro e os discípulos a um lugar mais fundo para pegar peixe. Nós temos no capítulo 21 de João, o mesmo texto, o mesmo evento, ao qual Jesus diz para Pedro: Pedro, apenas lance a rede do lado direito do barco e você vai pegar peixe. Do mesmo Jesus que falou para Pedro também: Pedro, vai lá na boca do peixe e pega na boca dele uma moeda e paga o nosso imposto, o nosso pedágio aqui na cidade. Então Jesus não precisava falar para Pedro: Pedro, vamos para os lugares mais fundos, porque os peixes estão lá você vai lançar a rede e você vai pegar. Não precisaria falar isso. Jesus poderia ter dito: jogue a rede aqui mesmo, e aqui os peixes vão subir na rede e você vai puxar. Então quando Jesus está falando assim: Pedro, vai para lugares mais fundos, vá mais fundo. Isso por trás dessa palavra há um significado muito maior do que o ato em si do milagre que aconteceu. Então o ato de ter ido mais fundo, lançado as redes e ter pego muito peixe, ele é um ato isolado. Mas cada ato que Jesus faz, há um contexto, há algo muito mais profundo por trás daquilo que Jesus fez. O fato de Jesus falar: nós vamos mais ao fundo para pescar peixe, tem uma conotação que é muito maior do que o ato do próprio milagre.
Porque se fosse só apenas isso, nós diríamos assim, olha, que graça tem, naquele tempo, naquele momento, Jesus apenas ter levado Pedro, Tiago e João para o fundo e ter dado a ele um grande peixe. É muito lindo, muito legal essa passagem, super interessante, no entanto acabou aqui. Não, há algo mais profundo. Quando a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é o quê? Viva e... é o quê? Viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Então ela tem um sentido, não apenas de que algo aconteceu, mas ela permanece sendo algo vivo. Então há um significado no milagre de Jesus, em ter multiplicado os peixes, uma pesca maravilhosa, sim. Mas há uma profundidade muito maior nesse convite que Jesus fez. O que Jesus queria dizer para Pedro? Não apenas para Pedro, o que Jesus queria mostrar para os outros? Mas não apenas para os outros. O que Jesus quer nos mostrar com essa palavra, quando ele fala para Pedro, vá mais ao fundo e lance as redes? O porquê Jesus primeiro fala isso? O porquê que Jesus fala em segundo lugar, lance a rede? O porquê que depois que ele fala isso, vem os peixes? O porquê que depois que Pedro pesca todos esses peixes, ele abandona as redes? Por que Pedro abandona e se torna um discípulo? Por que Jesus fala isso para uma pessoa que ele está em busca de discípulos? E hoje eu estava em casa perguntando o porquê que Jesus não escolheu os religiosos. Por quê? Falei, mas por que Deus? Por que Deus? Porque tinha sacerdotes, mestres da lei, o Nicodemos de João capítulo 3, que era um homem que estava sedento pelo evangelho, tinha outras pessoas religiosas, tinha homem como Simão, como a profetisa Ana no templo. Por que Deus não escolheu essas pessoas que eram pessoas religiosas? E Deus escolheu 12 homens que não tinham nada a ver com a igreja. Você já pensou nisso? Escuta só quem foram as pessoas que Jesus escolheu para ser os seus apóstolos. Eram pessoas que não eram convertidas, não eram cristãos. Eles não estavam nem aí com o evangelho. Jesus estava pregando aquele dia, Pedro estava lavando as redes, não estava nem aí com as coisas. Jesus foi até Marcos, que era um cobrador de imposto, ele estava cobrando imposto, traindo o seu próprio povo. Jesus falou para ele, olha, deixa tudo que você tem e vem me seguir. Então Jesus seleciona 12 pessoas que não tinham nada a ver com o evangelho, nada a ver com o cristianismo, porque Jesus tinha um propósito. E aqui quando Jesus seleciona Pedro, Tiago e João, justamente os três, tinha algo muito mais profundo do que apenas multiplicar peixe, do que apenas dar um sentido de pescaria para ele. Então quando Jesus está chamando Pedro, vamos para mais fundo, Jesus está dando a Pedro, falando para Pedro um novo sentido das coisas. Estava falando para ele, olha, eu quero te levar a um lugar de experiência, eu quero te levar a um lugar de benefício, eu quero te levar a um lugar de recompensa e um lugar de novidade. Porque era ou não era novidade para Pedro ver que agora quem havia trabalhado a noite toda não pescou nada em 4, não pescaram nada, agora de repente ele vai mais fundo e os peixes saltam assim de repente. É um lugar de novidade? É um lugar de novidade. Mas acima de tudo, é um lugar de experiência. De experiência. Era isso que Jesus queria dar para Pedro. É um lugar de experiência. E não é apenas um lugar de experiência para Pedro. É um lugar de experiência possível de ser alcançado por mim e por você. Por todos nós. Então, hoje à noite, quando eu vou falar isso aqui, eu quero falar o porquê. O porquê que Deus me chama para ir mais fundo. O porquê que Deus está falando para você, querido. Você que está aqui hoje à noite. Por quê? Aqueles que estão me ouvindo em casa. Por que Deus está falando para você assim, ei, eu estou te chamando hoje para ir a um lugar mais fundo. Por que Ele quer isso? Qual é o objetivo? Fala, eu não sou pescador. Eu não estou interessado que o Senhor me dê peixe. Eu não sei pescar, não tenho rede, não tenho barco, meu trabalho é outro, minha vida é outra. Por quê? Por que você de repente sente algum impulso no teu coração, fala, eu preciso mais, eu quero buscar mais, eu desejo orar mais, desejo ler, qual é o benefício disso? Por que eu devo buscar? Por que eu devo entrar com esse Jesus no barco e ir mais fundo? O porquê que agora eu tenho que me tornar um cristão? Qual é o benefício? Qual é a recompensa? O porquê desse chamado? O porquê eu devo obedecer uma voz que está falando no meu interior? Ei, eu quero que você vá mais fundo. Porque eu penso o seguinte, aquela pessoa que diz assim, olha, eu não sinto nada, eu não ouço nada, para mim é como se tivesse acontecendo nada, o pastor prega, eu durmo no culto. Eu fico pensando assim, alguma coisa está errada.
Porque todo tempo, todo dia, no momento que eu vou lendo, eu sinto alguma coisa, vai saltando alguma coisa, ao qual eu sinto que Deus está falando para mim, é isso, é aquilo, não apenas para mim, mas para você. Então hoje, eu quero que você entenda o seguinte, que quando eu sinto esse ímpeto, essa vontade, de que eu sinto que Deus está falando para mim, filho, eu quero te levar a um lugar mais profundo, porque ali naquele lugar mais profundo tem algumas coisas que você ainda não experimentou, não viu, não viveu, ainda não presenciou. Quando Ele está falando para mim, não está falando apenas para mim, está falando para você também. Fala, ei, eu quero te levar ao lugar mais profundo, porque esse lugar profundo é um lugar de benefício, é um lugar de recompensa, é um lugar de novidade, acima de tudo é um lugar de experiência, e principalmente é um lugar onde você pode chegar. Algumas pessoas às vezes falam para mim, pastor, eu até acredito quando você fala assim, que isso é algo que você busca, mas eu falo, não, comigo não. Eu falo, por quê? Por que você se sente pequeno? Por que você se sente inferior? Por que você pensa que Deus tem pessoas que são preferidas dele, que fala com esse sim, com esse não? Pastor, porque eu errei, eu já fiz. O que tem a ver o teu passado com aquilo que Deus quer fazer no teu presente? O que tem a ver aquilo que aconteceu lá atrás com o tempo de hoje? Nós temos que entender que aquilo que passou, acabou, foi. Jesus falou, olha, eis que faço nova todas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando eu fui casar com a minha esposa, né? Quando nós nos casamos, então, ela tinha um histórico de vida assim, bem legal. E o meu era tudo preto, tipo um livro preto. Falou, você vai casar comigo, nós vamos casar, e eu estou no lucro. Eu estou no lucro porque a tua vida, né, é uma vida, né? Tua vida é uma vida exemplar. Você é uma menina jovem, ela tinha 19 anos. Falou, você não fez nada nesse mundo aí, mas eu não. E ela também já conhecia, já sabia, e beleza. Então você tem que entender o seguinte, se você casar comigo, você tem que entender que eu tenho um histórico. Eu tenho uma vida para trás, um passado. Eu tenho uma história até aqui, que não é tão legal, não é tão bonita. Eu não fui aquele cara que me criei dentro de casa, que assistia TV, que lia, que jogava videogame. Não. O meu negócio era festão, bailão, outras coisas inconvenientes. Eu saía na sexta, voltava no domingo, porque tinha que trabalhar na segunda. Muitas vezes eu chegava em casa na segunda, 7 horas da manhã, tomava banho e ia para o trabalho, ainda meio tonto, sem dormir 2 dias. Então eu tinha um histórico meio ruim. Mas a minha esposa, ela falou para mim assim, falou, olha, me lembro até hoje, quando ela falou, olha, não estou nem aí com o passado, foi, passou, acabou. Nesses 16 anos que nós vamos estar de casado agora, eu preciso reconhecer e dizer para você que em 16 anos, ela nunca tocou numa vírgula relacionada ao meu passado. Ela nunca tocou naquilo que eu fiz, o que aconteceu, da maneira que eu vivia, porque Jesus fez nova todas as coisas em nossa vida, nos convertemos junto, nos batizamos junto, casamos junto, tivemos um filho junto, e vamos ter mais uma história aí pela frente. O que passou, ficou. Então muitas vezes as pessoas pensam assim, olha, com alguns eu até acredito, comigo não, por quê? Porque a minha vida ela não foi legal até aqui, não foi uma vida boa. No entanto, você tem que entender o seguinte, quem vive de passado é museu, quem gosta de coisa velha é museu. O interessante é daqui para frente, a nova história, daquilo que vai acontecer, que Deus vai fazer, que você está disposto a permitir que Deus faça daqui para frente na tua vida. O Saulo era um perseguidor, um matador de cristão, um homem que perseguia a igreja. No caminho de Tarso, quem foi que apareceu para ele? O próprio Jesus. Falou, Saulo, por que você me persegue, Saulo? Qual é o problema que você tem comigo? Qual a dificuldade, Saulo? Nunca te fiz nada, por que você está me perseguindo, Saulo? E Saulo, quando Jesus fala com ele, ele fala 2 coisas: quem é o Senhor e o que você quer que eu faça? Tem um mistério nessas 2 palavras. Então Jesus falou com um assassino, falou com um homem que perseguia cristãos, que estava indo a Jerusalém matar cristãos, perseguir a igreja. Se Jesus falou com esse homem no caminho de Damasco, quanto mais comigo e com você, quanto mais conosco. O que é preciso acontecer? Querer, desejar, ir mais fundo, garimpar. O relacionamento com Deus não deve ser e não pode ser um relacionamento de religiosidade. As pessoas são religiosas, elas oram a mesma coisa todo dia, de manhã, de meio-dia e à noite. É os mesmos tempos, é o mesmo 2, 3 minutos,
Os 4, quando dá tempo, elas leem um texto, fecham a Bíblia, está aberto no Salmo 119, ou no 23, ou no 91 na sua casa, é um amuleto em cima da estante, está amarela naquela página, e às vezes ela nem dobra mais, porque é uma vida religiosa. O que precisa fazer? Tem que ir mais fundo. O relacionamento com Deus é como você garimpar ouro. Você tem que cavocar, porque é no subsolo que estão as maiores... O quê? Riquezas. É no subsolo que estão as maiores riquezas. No entanto, nós queremos as riquezas, mas nós não queremos cavar. Nós não queremos nos aprofundar. Nós não queremos ir mais fundo. Nós não queremos fazer algumas coisas. Muitas pessoas querem. Muitas pessoas querem sentir. Fala, Deus não fala comigo. Mas, no entanto, eu também não falo com Ele. Ou se eu falo, é meio rápido. Não tem muita expectativa de falar muito tempo. Fala, Deus não fala comigo. Porque eu também não me relaciono com a sua palavra. Eu não dedico tempo de qualidade. Eu apenas estou tendo um desencargo de consciência, separando alguns minutos durante o dia para fazer quando dá tempo. Agora escuta, você corre um risco de que se você separar um momento durante o dia, de manhã, ou de meio-dia, ou à noite, e fizer um lugar lá no teu quarto, no banheiro, onde quer que seja, e você fala, esse lugar eu vou marcar esse lugar, eu vou denominar esse lugar como o quarto da intimidade, o lugar da intimidade, seja o que for, e você falar que todos os dias, aqui nesse lugar, eu vou me ajoelhar, eu vou colocar uma música, eu vou começar a orar, mas eu não sei orar, mas eu vou começar a orar, também aqui nesse lugar, antes de eu orar, eu vou começar a ler a palavra, 1 capítulo, 2 capítulos, 15 minutos, e vou ficar aqui mais uns 15 minutos orando. No começo você não vai saber, 2, 3 minutos, 5 minutos, você vai ficar pensando em um monte de coisa, porque você vai falar, não sei mais o que falar, mas é uma prática. Quando você fica um dia, 2 dias, 30 dias, você vai perceber que você já está começando fanático, 15 minutos já é pouco, você fica 20, você lê um capítulo, você fala, meu, é tão bom, que hoje eu vou ler mais um. Então você corre um grande risco de começar a ouvir Deus falar com você. Você corre um grande risco de começar a entender que a Bíblia não é apenas um livro de regras, mas é algo muito mais profundo que isso. Quando nós começamos a nos aprofundar, nós vamos começando a descobrir coisas que nós não tínhamos descoberto ainda, que nós não entendemos, que nós não presenciamos ainda. É isso que Deus está querendo nos falar para nós, para mim e para você. Nós queremos esse lugar de benefício, nós queremos essa recompensa, nós queremos o tesouro, nós queremos o que está por baixo, mas nós não queremos pagar o preço de ir até esse lugar, nós não queremos buscar. E quando Jesus fala isso para Pedro, Jesus queria revelar algo grande, porque sempre há algo oculto. Então quando fala assim, quando a Bíblia se refere, por exemplo, no Antigo Testamento, falando sobre incenso, ela está falando sobre a oração. Quando a Bíblia se refere como termos, como por exemplo, não deixar o fogo se apagar, ela está falando sobre você ser intenso num relacionamento com Deus. Lá em Levítico, onde diz assim, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Está falando de você não apenas daquilo que estava falando sobre o sacerdote, o cuidado que ele tinha que ter com o templo, com o fogo do altar, que não deveria se apagar por causa do sacrifício que era oferecido, mas estava falando assim também, olha, não deixa com que o teu fogo se apague, com que o teu relacionamento com Deus se esfrie. Não deixa ele se apagar, ele deve arder continuamente, ou seja, deve ser um relacionamento de fogo, de intimidade continuamente, ou seja, sempre. Termos como, por exemplo, quando fala sobre vestes, quando Jesus fala da noiva, está falando da igreja. Quando fala em trocar as vestes, está falando sobre uma nova roupagem, um novo estilo de vida. Então a Bíblia usa alguns termos para denominar coisas mais profundas, que nós pensamos que são apenas isso. Então quando Jesus está falando para Pedro, como por exemplo deu aquela visão a Ezequiel 47, aquela visão onde mergulhava, onde ia mais fundo, pisava, depois a água dava nos artelhos, depois dava onde? Nos joelhos. Então ele estava falando sobre um relacionamento mais profundo, de que se você pisar, se você for gradativo, buscar, se você querer, se você começar a entrar nesse rio de Deus, você vai até aqui, depois até o joelho, depois até a cintura, e depois vai chegar um nível que você sabe que quanto mais você entra na água, mais leve você fica.
E depois que você mergulha, você fala, eu também não quero mais sair daqui, porque você nunca mais vai voltar para algo ao qual vai molhar só a sola dos pés. Então, uma analogia que a Bíblia está usando sobre a necessidade de nós irmos muito mais fundo do que nós temos ido até aqui. Quando fala sobre Pedro em ter um cansaço na pescaria, quando a Bíblia menciona que Pedro estava cansado, falou, não pegamos nada, ela está falando também sobre o esforço humano de fazer as coisas sem Deus. Porque Pedro, até aquele momento, estava pescando com seus amigos, mas Jesus não estava com ele no barco. Então, quando Pedro menciona a sua canseira, fala do esforço humano, do desejo humano de fazer as coisas, mas sem ter Deus contigo. Quando foi que as coisas mudaram para Pedro? Quando foi? Quando Jesus entrou no seu barco. Quando Jesus foi com ele mais fundo. Então não era apenas ir mais fundo, mas é com quem você vai mais fundo. Quando Jesus foi com ele, quando Jesus convidou Pedro para ir mais fundo, e ele decidiu ir com Jesus mais fundo, é que onde as coisas tudo começaram a mudar. Isso também fala de você ser contínuo em um relacionamento, a ter uma intimidade, um relacionamento contínuo, permanecer num relacionamento com Deus. Nós corremos um grande risco, sabe como? E às vezes acontece também. Essa semana, por 2 dias aconteceu isso. Falei para minha esposa, chegou já ao fim da tarde, iniciando a noite, falou, hoje eu não consegui parar ainda para orar, eu não consegui fazer o meu devocional, então eu vou para o quarto para orar e para ler, para ir dormir, porque senão a canseira vai bater, eu não vou conseguir. Então essa vida que ele está falando é uma vida contínua de você falar assim, cuidar para que não seja interrompido esse ciclo de busca. Porque se você ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias sem orar, sem ir à igreja no domingo, sem ler a palavra, você começa a entrar num estado de desânimo, de frieza, e começa tudo não fazer sentido para você. Então quando ele está falando isso, eu quero que você entenda que é algo mais profundo. Agora escuta, quando nós estamos falando em garimpar ouro, por exemplo, em lugar mais profundo, é interessante que a pessoa que garimpa ouro, eu tenho um programa que eu gosto de assistir, quando eu posso e tenho tempo, que é, acho que canadense ou americano, que mostram lá algumas pessoas que, Febre do Ouro é o nome, não sei se alguém já assistiu o programa, chama-se Febre do Ouro. Alguns garimpeiros que trabalham e falam as suas metas, o esforço em garimpar ouro. É um programa bem interessante que tem na TV por assinatura. Quando nós falamos em garimpar ouro, como vem à mente, como por exemplo Serra Pelada, outros lugares no Mato Grosso, lá para cima para o Pará, uma coisa sempre me chama a atenção, do porquê aquelas pessoas, naquele esforço todo em garimpar ouro. E o grande segredo para eles, sabe o que é? É que eles estão convencidos de que no fundo há ouro. Sabe por que nós devemos buscar Deus? Sabe por que nós devemos ir mais fundo com Deus? Mas primeira coisa, você tem que estar convencido de que se você ir mais fundo, você vai encontrar riqueza. Haverá recompensa. Por isso que um garimpeiro passa a vida toda garimpando. Muitos deles morrem sem ver a recompensa. Mas muitos deles de repente encontram a pepita, encontram aquilo que, pronto, é o up da vida deles. Sabe por quê? Porque eles estão convencidos que todo aquele esforço vale a pena. Se você não estiver convencido de que você vai mais fundo com Deus, você vai ter uma recompensa, algo vai acontecer, então não adianta ir. A primeira coisa que tem não é ter fé, é estar convencido. O que eu vou ter de benefício se eu decidir, pastor, orar mais? Se eu decidir ler mais? Se eu decidir ir mais fundo? Se ao invés de chegar no culto 6 da tarde, eu começar a chegar 15 para 6, sentar e começar a orar um pouco, me preparar, o que isso vai me acrescentar? Primeira coisa, você tem que estar convencido de que se você fizer isso, haverá uma recompensa. Primeira coisa, não é fé, estar convencido. Por isso que desde o dia que eu me converti, eu decidi adotar um estilo de vida diferente, porque eu me convenci de algumas coisas no dia que eu conheci Jesus. Agora eu quero aqui pontuar rapidamente para você algumas coisas que Jesus mostrou para Pedro e quer mostrar para nós que pode e acontecerá em minha e em sua vida se eu e você tivermos esse desejo de ir mais fundo com Ele. Primeira coisa, se você quer anotar aí, primeira coisa, se você quer ir mais fundo com Deus, você precisa obedecer à voz daquele que chama para ir mais fundo. Primeira coisa, basicamente. Você quer ir mais fundo com Deus? Primeira coisa, você tem que obedecer à voz daquele que chama para ir mais fundo com você. Se você apenas ouvir a palavra, sair daqui e ir para casa, rapidamente você vai esquecer. A estatística diz que amanhã você vai lembrar 3% daquilo que você ouviu. Graças a Deus, hoje a tecnologia, né? Eu chego em casa hoje,
Amanhã eu coloco o notebook lá no meu escritório sozinho e eu ouço a mensagem que eu preguei. Falo, vamos ver o que o cara pregou para mim. Eu ouço lá, falo, vamos ouvir o que ele falou para mim hoje. Aí eu sento lá, ouço a mensagem, sou impactado com algumas coisas que eu falo para mim mesmo, eu oro sobre aquilo e beleza, eu absorvo. Hoje nós temos essa facilidade, você pode até chegar em casa, acessar a mensagem hoje à noite, amanhã e tê-la de volta, é fácil. Agora se você quer anotar, escuta, você quer ir mais fundo com Deus, aprenda uma coisa, obedeça a voz daquele que chama para ir mais fundo. Amanhã você vai lembrar apenas 3% da mensagem, apenas 3%, coisas principais da mensagem. Se você sair daqui e amanhã você esquecer tudo aquilo que eu falei, não vai fazer diferença, nada vai mudar, nada vai mudar. Agora se você decidir obedecer, fala, Deus falou comigo isso, Deus falou comigo isso, nessa palavra, Deus me chamou, Deus me pediu para ir mais fundo, então eu vou ir mais fundo. Foi o que Pedro fez, quando Jesus falou para ele, Pedro, vamos mais ao fundo. Pedro falou, Senhor, nós estamos cansados, trabalhamos a noite toda, mas porque o Senhor está falando, nós vamos. Obedeça a isso. Porque se você falar assim, Deus falou comigo, mas eu não estou muito interessado nesse negócio, não haverá segunda vez. Não haverá segunda vez. Pode não haver segunda vez. Então se você entender, fala, é isso, Deus está me chamando, então obedeça, para ir mais fundo. Segunda coisa, primeira coisa, obedeça a voz que chama. Segunda coisa, tenha fé para crer na palavra de Deus. Tenha fé para crer. Jesus falou para Pedro, Pedro, vamos mais fundo, e depois que ele foi mais fundo, Jesus falou para ele o quê? Jogue a rede, Pedro, agora jogue a rede. Você tem que ter fé para crer na palavra de Deus. Não é apenas ler a palavra, é absorver a palavra. É fazer com que essa palavra salte ao teu coração, com que essa palavra se torne viva dentro de você. Ler por ler não adianta. Eu estou agora essa semana, eu li pouco essa semana, estou lendo alguns outros livros lá que me cativou essa semana, mas essa semana eu estou em Apocalipse capítulo 6. Estou acabando, essa semana eu vou começar a ler de novo o Novo Testamento. Eu já li muitas vezes e já estou em Números no Antigo Testamento. Até o final do ano acho que eu acabo de novo o Antigo Testamento e acabo o Novo Testamento mais uma vez. Toda vez que eu leio, muitas coisas que eu já li, reli, várias vezes, pelo menos umas 8 vezes eu já li a Bíblia, toda vez que eu leio, eles saltam de novo. São coisas que Deus vem e fala comigo, então eu preciso crer na palavra. Eu preciso ter fé para crer na palavra. Não adianta apenas você obedecer a voz de Deus, a palavra de Deus, você tem que ter fé para crer na palavra. Creia na palavra. Fala, não, mas isso foi algo que Deus falou para Pedro há muitos anos atrás. Creia na palavra. Creia na palavra. Tenha fé. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir, a palavra de Deus. Creia na palavra, que Deus está falando com você. Terceira coisa, quando você obedecer, ter fé para crer na palavra, vai acontecer a terceira coisa que aconteceu então, que é ter expectativa para ver o milagre. Foi isso que aconteceu com Pedro. Primeiro Jesus convidou, ele o obedeceu. A segunda coisa foi que Jesus o desafiou para crer na palavra de Jesus, para crer na voz de Jesus, e Pedro jogou. Quando ele obedeceu, quando ele creu, aconteceu um milagre. Todo milagre que acontece em nossa vida tem esse tripé. Você precisa obedecer e precisa crer. Obedecer e crer. Quando você obedece e crê, o milagre acontece. Por isso que a ordem não está invertida. Jesus podia ter falado para Pedro, Pedro não precisa ir para o fundo, nem precisa jogar a rede, os peixes vão pular dentro do barco. Você vai ver uma coisa diferente. Você vai ver uma coisa que você nunca viu, Pedro. Os peixes vão pular dentro do barco, você vai ficar sentado olhando. Não, havia um princípio. Obedecer a palavra de Jesus em ir mais fundo. Segunda coisa, crer na palavra. A terceira coisa, então, foi ver o milagre. O que é o milagre? É a recompensa. É a recompensa. O milagre é a recompensa da obediência e da fé em ir mais fundo. Como que você vai ver o milagre? Quando você obedecer. E quando você decidir ir mais fundo. Quando você decidir crer na palavra de Deus. Fala, pastor, será que eu vou ver? Obedeça e creia na palavra. Creia na palavra. Confie que você vai ver o milagre. Porque o milagre é a recompensa da obediência de Deus falar com você. Eu falei alguns dias atrás aqui, não sei se eu já falei no culto, é algo normal, muitas vezes aconteceu comigo. Estávamos um dia aqui, acho que eu, o Klaus e o Samuel, acho que era isso, né?
veio aqui um irmão que estava mexendo em nossas câmeras, fazendo a instalação das câmeras aqui, iria trabalhar no projeto. Quando eu vi ele aqui na frente, pá, imediatamente me deu um start. Eu falei para ele, o Marcelo, Marcelo, estava o Samuel, o Klaus, acho que eram nós três. Falei, irmão, você tem filho? Ele falou, não, pastor. Falei, tua esposa, está tudo bem com a tua esposa? Ele falou, está, pastor. Por quê? Falei, porque Deus falou comigo hoje à noite com a tua esposa, sobre a tua esposa e sobre você. Eu falei, eu nunca vi a tua esposa, não tenho nem ideia, mas eu sei quem é ela, porque eu vi o rosto dela, eu vi o corpo dela, eu vi o rosto dela. Eu sei quem é a tua esposa. Falei, vocês estão tentando engravidar? Falou, não. Tua esposa tem problema de saúde? Falou, não. Falei, então, eu vi a tua esposa, Deus me mostrou essa noite a tua esposa, com muita dor aqui, na barriga, na região. Ela estava meio arcada assim de lado, estava gemendo, quase gritando de dor e passando mal. Falei, irmão, então, ora pela tua esposa, pode ser que não seja nada. E de manhã, quando eu levantei, sentei à mesa para tomar café com a minha esposa, falei, sonhei com um casal, sonhei com uma moça que eu nunca vi na minha vida, mas eu sonhei. Eu falei, eu acho que ela está com um problema. Beleza, passou, contei para ela, à noite viemos aqui, encontrei o rapaz, beleza, contei para ele, esqueci o assunto e foi embora. Depois, no outro dia, o Samuel me falou, né, Samuel? Foi o Samuel que me falou. Ele chegou em casa, beleza, no outro dia a esposa ligou para ele, desesperada, que estava passando mal. Pegou imediatamente a esposa, levou para o hospital, já fizeram o exame de Covid, ela foi gritando de dor, estava quase, e tinha dado pedra no rim, ela estava quase vomitando, estava bem certinho marcada do lado direito, a dor era aqui, e ela sentia muita dor. Falei, a tua esposa estava assim? Falou, estava desse jeito. Falei, então foi isso. E daí ele contou para a esposa, falou, eu preciso contar para você uma coisa que o pastor me falou ontem de noite na igreja. E a mulher falou para ele, rapaz, por que você não falou? Deus mostrou para o pastor e você não falou nada, esqueceu, ignorou. Por que você não falou? Se Deus mostrou, era para a gente orar. Falei, bom, toda a experiência. Depois passou, teve mais uma crise, estava internada, passando pelos procedimentos lá, mas era uma pessoa que eu não conhecia, nunca vi, nunca tive contato, mas eu vi o rosto dela. Falei, cara, eu vi a tua mulher, em sonho, pensa, eu nunca vi a tua mulher, mas eu sei quem é a tua mulher. Depois ele falou, pastor, agradeceu, mandou mensagem, mas não é só comigo, você também, é com qualquer um. Fala, você é preferido de Deus, pastor? Claro que não, você também é. Pode acontecer com qualquer um, sabe como? Você tem que ir mais fundo, vá mais fundo, porque você vai ver o benefício, o milagre, a recompensa da obediência e crer na palavra de Deus. Em quarto lugar, se você for mais fundo, você vai ter também o conhecimento do poder de Deus e do seu estado. Fala, como que eu vou conhecer o poder de Deus? Quando você vai mais fundo. Quando você vai mais fundo, você tem o conhecimento do poder de Deus e do seu estado. O apóstolo Paulo disse assim, irmãos, antes porém crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Estava falando assim, irmão, cresçam não apenas no conhecimento, na palavra, porque 1 Coríntios diz que a letra mata, o Espírito vivifica. Então ele está falando, irmãos, não se tornem apenas sábios, conhecedores da lei, porque a letra mata. Mas ele está falando, antes porém crescei na graça e no conhecimento. Ele está falando, procurem conhecer Deus, não apenas através da palavra, mas através de experiências, da graça, experiências com Deus. Procure ter experiências, não apenas um conhecimento de letra, de palavra. Então, quando nós vamos mais fundo, nós temos esse conhecimento do poder de Deus e do nosso estado. O que foi que Pedro fez quando ele viu aquele milagre do peixe? O que foi que ele falou para Jesus? Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Falou, Senhor, se mantenha distante de mim. Eu sou um pecador, Deus. Então Pedro estava conhecendo o poder de Jesus, porque ele não conhecia, ele viu o que Jesus era capaz de fazer, uma pesca, num horário inadequado, não apenas uma pesca, uma grande pesca. Então ele viu o milagre, ele conheceu o poder de Jesus. Quando ele conheceu o poder de Jesus, ele também conheceu o estado dele. Ele falou, eu sou um pecador, sou um pecador. É por isso que nós precisamos conhecer Deus, porque quando nós conhecemos Deus, nós conhecemos de fato quem Ele é, o poder dEle, e também nós descobrimos como nós somos pequenos, insignificantes.
Somos simples. Pedro reconhecia, ele falou, eu pesquei a noite inteira em 4, não peguei nada, eu cheguei aqui, o homem mandou jogar a rede, e veio o peixe. Então ele conheceu quem Jesus era, o poder dele, e conheceu quem ele era. Quando nós vamos mais fundo, nós temos a oportunidade de conhecer quem Deus é. É por isso que muitos de nós não conhecem Deus, e não acreditamos naquilo que Ele é capaz de fazer. Na hora da dificuldade, nos momentos difíceis, por quê? Porque nos falta o conhecimento do poder de Deus. Por isso que Jó passou toda a tribulação dele. No capítulo 40 ele falou assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu sei quem você é, porque os meus olhos te viram. Ele falou, eu sei quem é você, Deus, eu sei quem é o Senhor. E olha a tribulação que ele passou, mas a tribulação revelou a ele o poder de Deus, de transformar aquela situação. Ele perdeu, mas Deus deu em dobro para ele. Então ele conheceu Deus através do seu poder. Ponto 5, quando nós vamos mais fundo, nós também temos um conhecimento mais profundo de quem é Deus. E é aqui que eu estou falando para você porque muitas vezes nós não conhecemos Deus, porque nesse nível não é possível, nós precisamos ir mais fundo. Começa a orar, começa a ler, começa a desejar, começa a querer, para você ver o que vai acontecer. Começa a fazer umas coisas que você nunca faz. Quando Jesus levou Pedro para mais fundo e falou para ele lançar as redes, Jesus estava querendo dizer isso para Pedro. Pedro, do mesmo modo, do mesmo jeito, você vai voltar para casa sem peixe. Agora, se você obedecer e jogar a rede, você vai ver milagre. Do mesmo modo, do mesmo jeito, com a mesma oração, com o mesmo tipo, com a mesma intensidade, nós voltamos para casa sem nada. Agora, se a gente decidir mudar, decidir obedecer, decidir ouvir, decidir crer na palavra, decidir confiar em Deus, então nós vamos ver o poder acontecendo. Nós vamos ter o conhecimento de Deus. Nós vamos chegar diante das circunstâncias, dos problemas, das situações, e nós vamos falar assim, eu conheço Deus, eu conheço Deus, eu conheço Deus, eu sei quem Deus é. Falar, o mundo está ruindo ao meu redor, não tem problema. O salmista falou, em paz me deito e logo pego no sono, porque tu estás comigo. O mundo está caindo ao redor, e você tem aquela capacidade de dizer, eu confio em Deus. Eu sei que tudo está difícil, eu sei que amanhã tem boleto para pagar, eu sei que amanhã é o temporal, eu sei que tem pedra caindo, mas eu também creio em Deus, tenha calma. Por isso que Deus fala assim, olha, descansa em mim, descansa, tenha calma. Você conhece o poder de Deus, falei, sabe que Ele é capaz de mudar todas as coisas em um estalar de dedo. Em qualquer momento as circunstâncias podem mudar, se alterar. Tudo pode mudar. Eu me lembro quando eu sofri um acidente, 16 anos atrás, mais ou menos. Tinha cirurgia marcada com uma manhã, segunda-feira, 6h30 da manhã, a cirurgia estava marcada. O médico iria tirar o osso da minha bacia para colocar na perna. Estava marcada a cirurgia para 6h30 da manhã. Tem um culto, o cara veio, pregou no culto, uma palavra poderosa, me lembro até hoje. Chegou no final do culto, tinha uns 4 pastores, falei, cara, eu quero que ore por mim, unge minha cabeça aí, porque eu creio em Deus. Peguei o microfone, fui na frente, testemunhei, falei, amanhã cedo, 6h30 da manhã, tem mais uma cirurgia para fazer. O médico vai quebrar a minha perna de novo, porque ela acabou calcificando e calcificou torta. Então amanhã cedo, 6h30 da manhã, tem a cirurgia para fazer. E estava desesperado, chorando, 8 meses, aparelho. Beleza, oramos naquele dia, eu falei, eu creio em Deus, eu confio em Deus. Fiquei de jejum, ficava de jejum e fui para o hospital de manhã. Cheguei no hospital, o médico chamou mais 2 médicos, ortopedista, tiraram o raio-x, beleza, a perna estava curvada, falou, O médico era muito experiente, mas ele era meio complicado, ele falou assim, vamos fazer outra cirurgia, tem que quebrar. Ah, claro, estava desesperado, já tinha tomado anestesia, né, daqui para baixo, cintura, falei, desesperado, mas eu confiava, orava, cria, confiava, estava orando, confiando, lutando com Deus na sala de cirurgia, não estava nem aí, 3 médicos, o outro médico falou assim, doutor, não quebra, é pouca coisa. Ele falou, não admito isso, vamos fazer a cirurgia, vamos fazer, vai. E beleza, falei, doutor, e a coisa vai quebrar a bacia, tal e coisa. Pegou, falou, bom, vai quebrar, fazer o quê, né? Me preparei, cada um pegou um lado da perna, colocou aqui em cima do ombro do médico, me lembro até hoje, em 2, o outro falava, doutor, deixa, doutor,
Eu falei, não, eu vou arrumar. E eu orando, de repente o médico deu um grito, falou, tá bom assim. E endireitou, ele falou, ficou retinho, eu tenho os exames, ficou retinho. Eu falei, e a cirurgia daqui? Ele falou, que cirurgia, rapaz? Não precisa de cirurgia nenhuma, tua perna, ó, tá um luxo. Engessa de novo, coloca o aparelho, tinha o aparelho fixador, coloca o fixador de novo e bora para casa. Fica aqui até depois do meio-dia, só para observação, depois do meio-dia bora para casa. Falei, mas e a cirurgia? Não precisa, ele falou, calcificou. Ele falou, no último mês, calcificou, não precisa mais. Estava confiando, crendo em Deus, até o último minuto, você tem que crer, confie no milagre. Por que muitas coisas eu sou incisivo em relação a Deus? Porque eu já vi, eu já experimentei, eu já vivi. Já vi acontecer comigo, por isso eu tenho fé, eu creio, eu confio nisso. Em sexto lugar, para a gente ir terminando aqui, quando você vai mais fundo acontece outra coisa, que é a mudança de vida. Por que muitas pessoas não mudam de vida? Porque elas não vão mais fundo. Paulo, quando teve um encontro com Jesus lá no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, ele falou, Senhor, quem tu és? E o que o Senhor quer que eu faça? Houve ali o quê? Uma mudança de vida. Sabe por que, querido, nós não mudamos de vida muitas vezes? Porque nós não conhecemos Deus. E quando nós vamos mais fundo, nós começamos a mudar. Eu tenho que mudar. Isso não pode mais acontecer. Isso não pode. Em sétimo lugar, aconteceu mais uma coisa, que é uma disposição completa para servir. Quando Pedro viu o milagre, o que foi que ele fez? Abandonou a rede. Se nós queremos ir mais fundo, nós vamos ter essa compreensão de Deus falando conosco. Naquele momento, Pedro tinha falado, eu já estou servindo Jesus com o meu barco. Mas quando ele conheceu Jesus, o que foi que Pedro fez? Falou, não apenas com o barco, agora eu também vou passar a servir. Escuta uma coisa, escuta o que eu vou dizer para você, grava o que eu vou dizer para você. Deus não quer apenas o seu dízimo, a sua oferta. Deus não quer apenas as tuas coisas. Deus quer você. Você. Deus não quer o teu dinheiro. Deus não quer. Pedro entendeu isso. Pedro já estava servindo Jesus com o barco, mas quando ele teve aquele vislumbre daquele milagre, Pedro falou, não é só o barco, é eu também. Veio uma disposição para servir. Quando nós conhecemos Deus, nós não servimos apenas com aquilo que nós temos, nós nos damos por tudo. Falei, eu quero servir a Deus, no meu trabalho, na empresa, onde quer que for. Deus não quer as coisas tuas, Deus quer você. E é isso que nós muitas vezes relutamos, falar, tudo bem, dar alguma coisa, mas Deus não abre mão de mim e de você. Deus não abre mão da tua vida. Deus quer você por completo, a tua vida por completo. Oitavo lugar, uma obediência instantânea. Foi o que Pedro fez, uma obediência instantânea. Pedro não foi para casa pensar, não foi pegar um conselho do pai e da mãe, não conversou com os amigos quando Jesus fez o milagre. Ele simplesmente voltou para a praia e abandonou as redes. É uma obediência instantânea. Não é que você sai daqui, vai para casa e vai falar assim, eu vou pensar o que eu vou fazer. Será que eu vou ou não vou? É instantâneo. É instantâneo. Você fala assim, não, é hoje, é agora. Nós vamos chegar em casa e vamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos da parte de Deus. É instantânea. É agora. E para encerrar, a última coisa, quando nós vamos mais fundo com Deus, o que acontece conosco é um novo estilo de vida. É um novo estilo de vida. É um novo estilo de vida. Pedro foi mudando gradativamente. Uma mudança gradativa. Então quando nós vamos mais fundo com Deus, um novo estilo de vida vem para nós. Por quê? Porque nós passamos a conhecer Deus, a ter uma experiência viva com Deus. Essa palavra que eu estou proferindo para você hoje à noite, pode ficar de pé, por favor? Essa palavra que eu estou proferindo para você aqui, é uma palavra de encorajamento, não de crítica. Falar, poxa, hoje à noite o pastor decidiu me criticar. Não, de jeito nenhum. É uma palavra de encorajamento, para que você possamos sair daqui, e aqueles que estão em casa, já poderem colocar em prática. É uma palavra que ao sairmos daqui, eu quero encorajar você a colocar em prática, a voltar essa semana a acessar nossas redes sociais lá, e ouvir de novo, pegar a tua Bíblia, sublinhar, marcar, ler, orar, falar o que Deus quer falar comigo.
O que Deus está me encorajando a fazer, a mudar? Não é para criticar, é para encorajar. É para encorajar. Eu ficaria muito triste se alguém de vocês dissesse e falasse para mim: pastor, eu também decidi ficar em casa. De agora em diante, só fazer o culto online, ficar em casa. Não é isso que Deus quer de mim e de você. É algo mais intenso, mais profundo. Quero convidar você para se aprofundar mais nesse relacionamento com Deus, começando hoje, agora, nesse momento. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Sempre exaltado para sempre adorado para sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia. Levante as tuas mãos. Feche os seus olhos. Essa é uma semana em que o Senhor Deus está nos chamando para ir mais fundo. Ir mais fundo com Ele. Lendo, orando, buscando ter uma intimidade maior. Nas profundezas, lugares desconhecidos que talvez você e eu ainda não acessamos. E essa é uma semana onde Deus está nos chamando para começar a nos aprofundar mais, ir mais fundo em um relacionamento com Ele, a um lugar de benefício. Deus quer nos levar para um lugar mais fundo,
para que ali nós possamos ter o conhecimento de quem Ele é em nossa vida, para que possamos participar dos benefícios, dos milagres, do poder, para que a nossa vida possa ser transformada, não apenas comigo, mas a sua vida. Se você deseja isso, se você quer isso, fale isso para Deus, fala: Senhor, eu quero, eu desejo sair desse nível mais raso, desse lugar de superfície, e começar a me aprofundar mais em um relacionamento contigo. Esta semana eu quero firmar um compromisso de dedicação, de uma busca maior, de mais intensidade. Meu Pai, em nome de Jesus, eu entendi de forma muito clara essa palavra sobre a minha vida, sobre a minha casa e a minha família. Também entendi que essa é uma palavra que o Senhor está ministrando para a tua igreja, para aqueles que estão aqui e todos aqueles que estão nos ouvindo e participando do culto em casa. Senhor Deus, faz com que esta palavra se torne uma palavra viva em nosso coração. Quando sairmos daqui, essa palavra fique como um martelo, batendo o tempo todo em nossa mente, ao ponto de fazermos mudar para melhor. Eu sei que o Senhor está nos chamando para um lugar mais profundo contigo, a um lugar onde nós viveremos o sobrenatural, um lugar onde nós ainda não tivemos experiências profundas, mas o Senhor quer nos revelar e nos mostrar. E eu quero dizer, Senhor, que eu quero ir mais profundo, lugar onde eu não tenho ido ainda, onde eu não tenho chego ainda. Eu quero ir às profundezas, garimpar coisas valiosas, lugares mais profundos, de intimidade, de comunhão. Eu não quero ser conhecido pela religiosidade no meu coração. Eu quero ser conhecido no céu por alguém que foi mais profundo, como Tiago, Pedro e João se tornaram os discípulos da experiência. Foi com eles que o Senhor teve experiências profundas lá no monte da transfiguração, que eles tiveram a graça de ver Elias e também Moisés. Ah, meu Pai, me leva e nos leva todos juntos, porque eu quero ir com os meus irmãos, eu quero junto com eles desfrutar desta experiência sobrenatural, desta experiência poderosa de ir mais profundo. Eu abençoo a tua igreja que está aqui presente e também online, onde quer que haja uma pessoa, que o Espírito Santo os abençoe e que os conduza a uma experiência maior nesta semana e daqui para frente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha compaixão de ti e que dê a sua paz. Tenha uma semana de vitória. Vai com Deus, em nome de Jesus.